O jornal Globo publicou que o Cruzeiro fez uma proposta pelo Lohan. A informação do meu colega Flazoeiro é que o Gabigol, inclusive, ligou para o Lohan para convencer a ir para o Cruzeiro. O Lohan é jogador aí, 18 anos, uma joia do Flamengo, que agora vive um momento aí de impasse, volta para o Sub-20 e tudo mais. O Flamengo ia vender o Lohan por 8 milhões de euros. O Flamengo não receberia o total disso, porque é o Madureira, né, que tem parte do Lohan. Sim. Madureira 30%. tem 30%. Então, era um negócio ali que o Flamengo não ia ganhar nem perto do que esperava. Falava-se em 25 milhões de euros pelo Lohan há pouco tempo atrás. Clubes gigantes da Europa interessados. Acabava que ele estava indo para o futebol russo. A gente conversou com o José Boto ontem lá no Ninho e ele falou que realmente tem propostas pelo Lohan, mas que o Flamengo está avaliando, leva para o staff, não depende do Flamengo. O Flamengo leva para o staff. Agora, essa investida do Cruzeiro, eu tinha falado ontem, essa informação surgiu hoje no Globo, eu não tinha sobre a proposta. A informação que eu tinha é a seguinte, que o jogador poderia ser envolvido numa possível troca pelo Matheus Pereira. E aí a gente entra no caso, coloca tem o Luiz Araújo para colocar na tela aí, porque assim que a Raíza voltar, você me avisa, porque eu tinha falado com ela para ela ver com o pessoal dela lá, que ela tem conexão lá com o pessoal do Matheus Pereira e também com o pessoal do Lohan, para saber se essa proposta foi real. Eu não perguntei ao Flamengo, eu posso também mandar uma mensagem aqui também para procurar saber sobre o Lohan. Mas o Luiz Araújo, o que aconteceu ontem é importante a gente dizer o seguinte, teve uma mentira muito grande, um absurdo, e aí a gente vai falar sobre a questão. E aí eu vou querer ouvir a opinião do Pedrosa, a opinião do José Ilan. Até que ponto vale um time ir atrás de um jogador? Eu não vou usar o termo aliciar, porque você está fazendo negócio. Mas até onde você pode ir num negócio? Você pode mentir para um jogador, inventar uma história que o técnico do teu time falou alguma coisa para ele? Ou isso já é passado o limite da negociação? Por quê? O que passaram para mim é que o Cruzeiro, ou o Cruzeiro disse que foi um intermediário. O Cruzeiro soltou nota dizendo que quem estava fazendo isso tudo era um intermediário. Para mim, tá, até que se prove o contrário, está representando o Cruzeiro. Então, até que ponto é legal virarem para o jogador e falar, olha, o Felipe já avisou que quer o Matheus Pereira, que prefere ele do que você. O jogador, óbvio, deve ter ficado chateado, mas já soube, pelo visto, que não passava de fake news. E hoje, né, já apareceu curtindo, feliz. Eu mandei até o vídeo para vocês aí, mandei para a Esther, o vídeo do Luiz Araújo jogando futebol, o Pedro, inclusive, fazendo bicicleta. Cara, o Flamengo divulgou pra gente essas imagens. E o Luiz Araújo muito feliz, brincando, teve mão do Pedro e não sei o quê. E o próprio Luiz fez uma postagem colocando ele e o Pedro coraçãozinho, mostrando que ele está muito empolgado para jogar com o Pedro nessa temporada. Então ele acabou com qualquer situação de que ele está triste, ele não está feliz no Flamengo, e ficou deixando claro que está brincando, que está feliz e tudo mais. Então essa história ficou muito feia aí para quem fez. O Cruzeiro fala que foi um intermediário, que chegou para ele e falou, olha, o Felipe já avisou que não quer contar mais contigo, que prefere o Matheus Pereira, e foi o contrário, tá? O que o Flamengo afirma é que... E o Cruzeiro diz, foi um intermediário, mas o Flamengo afirma que foi o Cruzeiro que foi atrás do Flamengo, o Cruzeiro que ofereceu o Matheus Pereira. Quando o Cruzeiro ofereceu o Matheus Pereira, já estava conversando com o Luiz Araújo, aí o Flamengo falou, isso foi informação que o Flamengo passa para mim. Nós fomos lá e mandamos um intermediário também falar com o Matheus Pereira para saber o que ele quer receber aqui no Flamengo. Nós temos interesse no Matheus Pereira, mas não pelo Luiz Araújo. O Flamengo deixou claro, não vamos negociar o Luiz Araújo. Mas queremos o Matheus Pereira. O Flamengo inverteu o jogo, na verdade. Vocês querem o Luiz Araújo pelo Matheus Pereira? Beleza, o Luiz Araújo não sai, mas a gente quer o seu Matheus Pereira. O que você quer pelo Matheus Pereira? Nós temos aqui alguns jogadores. Vendo essa informação que saiu hoje, aí eu vou passar a bola para a Raíza, talvez o Lohan tenha sido um nome sugerido, e aí a Raíza chega com as informações dela aí, certeiras como sempre. Sem áudio. Peraí. Calma, Raíza. Vamos lá. Agora sim. Oi? Vamos lá. É uma situação muito delicada, porque existe aí uma guerra de versões, tá?
Os dois clubes divulgaram versões oficiais diferentes. O Flamengo disse que foi procurado pelo Cruzeiro. A nota oficial do Cruzeiro diz que na verdade, o Cruzeiro foi procurado por um intermediário português que sugeriu a troca, mas a negociação não evoluiu. O que eu soube, tá? Vou botar aqui na mesa o que eu soube depois de conversar com todas as partes envolvidas nessa negociação. E eu trouxe aqui ontem, inicialmente, que eu tinha apurado, e foi realmente nessa linha o que eu apurei. O Cruzeiro, e aí não sei se foi diretamente o Cruzeiro ou um intermediário, tá? Buscou o Flamengo interessado no Luiz Araújo. Ofereceu um dinheiro. O Flamengo recusou e disse que toparia uma troca envolvendo Matheus Pereira, que é um jogador que interessa muito ao Flamengo, tá? E sim, o Lohan seria envolvido nessa negociação. Isso uma pessoa de dentro do Flamengo me confirmou. Mas não seria o Lohan pelo Matheus Pereira. Isso não faz nem sentido, tá? O Lohan estaria envolvido nessa negociação, mas juntamente também com o Luiz Araújo. Impossível. Mas a negociação ela não andou. Tá? Eu ouvi de uma pessoa do entorno do Matheus Pereira que, de fato, o Matheus Pereira avisou que não deseja se transferir neste momento para nenhum outro clube do futebol brasileiro. Que a prioridade dele, o desejo dele é ir para fora ou então continuar no Cruzeiro. Agora, uma coisa a gente pode falar, e esse é um ponto importante aqui. O Flamengo, na nota que solta, diz que as conversas não avançaram, mas não revela o motivo. Ou seja, o Flamengo não nega que houve conversa. O Flamengo não chega mesmo na nota e diz que o Flamengo disse não, que nem conversa houve, enfim. Pelo contrário, tá? O Flamengo diz que teve conversa, mas as conversas não avançaram. E, de fato, que eu apurei que, sim, o Flamengo sinalizou positivamente para isso. Tá? Isso é uma apuração minha, depois de falar com muita gente envolvida. E aí a questão do Lohan. Né? O Cruzeiro havia demonstrado interesse no Lohan antes, como eu também trouxe aqui antes, mas a situação ela acabou não andando. Agora, existiu essa possibilidade nessa conversa envolvendo Matheus Pereira e Luiz Araújo, mas também não avançou. Uma pessoa do Cruzeiro me disse hoje que não deve mais avançar em relação ao Lohan, apesar de ser um jogador que interessa ao Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim teve gosta proposta, muito Raíza, do jogador, pelo Lohan? E interessa. O que eu sei é que a parte dessa negociação envolvendo Matheus Pereira e Luiz Araújo, não. E o que me passaram do Cruzeiro hoje é que não deve acontecer. Uma pessoa do entorno do Lohan, com quem eu conversei hoje, né, confirmou que o Leonardo Jardim disse que gostava muito do Lohan, que demonstrou interesse no Lohan, que tem interesse no Lohan, mas essa pessoa me disse o seguinte, que a diretoria do Cruzeiro ficou muito chateada com uma nota mentirosa da diretoria do Flamengo. Tá? Na versão deles, né? Mentirosa na versão deles, né? Na versão deles. Na versão deles. Eu acredito na do Flamengo. Usou essas palavras, tá? Agora, tem um outro ponto aí. Não é a primeira vez que o Flamengo se envolve numa guerra de versões. Não é a primeira vez, tá? Na própria negociação do Lohan com o CSKA, tem aí versões diferentes. Tem se tornado até de praxe, recentemente no Flamengo, versões totalmente diferentes de um lado e de outro. Isso é uma situação que a gente precisa pontuar aqui, porque, de fato, isso está acontecendo. A questão é, a negociação não aconteceu, as conversas não avançaram, como ambas as partes destacaram em nota oficial, não disseram oficialmente os motivos, tá? E aí fica aquela guerra, o torcedor acredita na versão que melhor lhe convém, isso é um fato, o torcedor vai acreditar como na sempre. Versão que melhor lhe convém, como sempre. E é isso, é um tema muito delicado. Essa questão do Lohan com o Cruzeiro, pelo que me passaram, dificilmente vai avançar, pelo menos agora. A janela fecha nessa sexta-feira. O Cruzeiro ficou chateado com
a nota soltada pelo Flamengo, né? Algumas pessoas dizem que foi uma nota mentirosa, o Flamengo diz que o Cruzeiro que está mentindo, então fica essa guerra de versão. Aí vamos falar assim, quem você acredita? Eu não posso acreditar em ninguém. Você tem que trazer os lados, Raíssa. Eu apuro, eu tenho que trazer os fatos, tenho que trazer os lados, tenho que trazer o posicionamento de cada um. E foi o que eu fiz, né? Trouxe o posicionamento de cada um. Agora, em relação ao Matheus, né, de fato, ele deixou claro mais uma vez que não deseja se transferir para nenhum outro clube no futebol brasileiro neste momento. Que o foco dele é ou seguir no Cruzeiro ou se transferir para algum clube da Europa, gente. Olha essa notícia aqui do lado, né? Que tá aqui embaixo no nosso GC, tá ali o Gabigol também. E o Gabigol tá participando desse troço aí, tá tentando tirar o Lohan. Essa foi a informação do Flazoeiro, que ele teria ligado pro Lohan para tentar convencer. A informação da Raíza é interessante. Os caras não gostaram da nota do Flamengo. Se a nota do Flamengo é verdade ou não, e se a nota do Cruzeiro é verdade ou não, são outros 500. Eles não gostaram. O papo que eu ouvi também lá do Flamengo é o seguinte, os caras têm dor de cotovelo, Flamengo, pessoal de dentro do Flamengo. Os caras têm dor de cotovelo desde quando o Flamengo contratou a Arrascaeta. Só que dessa vez passaram dos limites e foram mentir pro jogador, falar que o Felipe não queria ele, preferiu o Matheus Pereira. E isso incomodou internamente no Flamengo. Então, é o que ela falou, guerra de versões. Eu, sinceramente, acredito, tá? Não é que eu não possa acreditar, mas eu acredito que realmente o Cruzeiro tinha interesse no Luiz Araújo. E que alguma coisa aconteceu. Ou o Cruzeiro ou um intermediário chegou no Luiz Araújo. Fato. Agora, eu acho, tá, que essa guerra de versões realmente está acontecendo, mas o Flamengo, em algum momento, também demonstrou interesse no Matheus Pereira. Eu quero o Matheus Pereira. Mas o que eles dizem é que quero o Matheus Pereira, mas não pelo Luiz Araújo. E aí coloca outros jogadores à disposição. Até ouvi outros nomes, mas já que não vai continuar, a gente nem precisa seguir com nomes. Não era nem só o Lohan. Olha, deixa eu só passar aqui pelo Superchat, a gente vai comentar. Quero saber, inclusive, sobre esse negócio do Gabigol tá participando da negociação, né? Claro, fica uma situação, uma saia Vamos justa, lá, você né? sabe quem é o nome que falaram que o Flamengo poderia colocar na possibilidade pelo Matheus Pereira? A Raíza sabe que vai fazer sentido. Michael. O Cruzeiro tá procurando pontas, tá? O Leonardo Jardim, inclusive, tá fazendo uma revolução lá no Cruzeiro, tá mudando muita coisa dentro do Cruzeiro, tá? Muitas coisas internas, questão de elenco também. Aliás, na última entrevista coletiva, ele deu uma na canela do Cruzeiro, falando em relação à questão de gastar dinheiro, ter jogadores caros não significa que são bons jogadores, enfim. Ele tá atrás de pontas rápidos, ele quer jogadores que joguem pelos lados dos campos e que sejam rápidos, o que ele identifica que hoje não tem tanta opção assim no Cruzeiro e que para o jogo dele é essencial. Aí explica o interesse do Cruzeiro no Luiz Araújo, que de fato há esse interesse do Cruzeiro no Luiz Araújo. Fez proposta pelo Wanderson também do Internacional, não foi, Raíza? Então faz sentido. Fez proposta pelo Wanderson e tá está bem encaminhada a negociação. O Wanderson? Não, eu tô dizendo do Luiz Araújo. Falei do Michael também. O tá. que a Raíza falou, eu já tinha ouvido de lá também, de cá também do Flamengo. Que a situação ficou... Não tem conversa entre os... Deu uma ruptura, entendeu? É porque... Desculpa. Peraí, deixa eu tentar ler o Superchat. Deixa ele ler o Superchat. Preciso passar pelo Desculpa. Superchat. O pessoal tem prioridade, o pessoal tá largando aqui o Superchat, a gente não tá dando prioridade. Cebolinha. Prometida. Galera, obrigado a todo mundo. A gente vai continuar no assunto, Pedrosa vai falar também aqui. Tá? Vamos falar sobre o Gabigol, que fez ligação para tentar levar o Lohan lá pro Cruzeiro. Obrigado ao Cebolinha Flamenguista. Isso aqui ele deixou quando a gente estava falando do Fluminense, meia hora atrás. Ilan tá mais iludido que abelha em flor de plástico. Vem tranquilo, tá, Cebolinha? Fica tranquilinho aí. Sensacional. Você sabe onde a gente se encontra. Você sabe mais iludido que abelha em flor de plástico. Ó, o plástico. G Bastos, contra o Águia é fácil. Pega o Malvadão. Dá uma olhada qual é o retrospecto recente do Fla-Flu aí. Aí depois você volta aqui para falar de novo. Alex Zizu, se fosse o Ganso, não brincava. Aposentadoria. Eu sei que você está torcendo pela aposentadoria do Ganso, viu, Alex? Valeu, querido. Que mais? Luciano Cruz. Lloyd no bid. A apresentação Insta do Vasco tá top. Você já viu a apresentação?
Puxa aí, depois a gente vai mostrar, tá? A gente vai falar Sim. do Lloyd, que tá chegando aí pro Vasco, e o Vasco já postou uma apresentação, já vamos falar de reforços no Vasco, inclusive do Lloyd. E o Cebolinha dizendo o seguinte, Pedrosa e Laísa, não me seguem no X. Agora, Falei como é que é? com Agora, eles. eu vou seguir Sabe agora. por que, que ele tá falando Agora, isso? agora. Sabe Não. por que, que ele tá falando? Porque Mas tá eu todo... sigo, não? Sabe por que o Cebolinha tá todo engraçadinho? Porque ele me falou comigo ontem no X, Ilan, me segue aqui, por favor. Aí eu fui lá e segui. Aí ele agora quer que todo mundo siga. Foi lá e segui. É o @cebolinhafla10, é isso, Deve né? ser. Eu tô Tô seguindo seguindo ele, aqui, você vou vai dar uma achar aí. moral pra ele também. Fala, que tá aqui com a Raíza. gente. Naquela hora que eu dei uma saída aqui, eu tava apurando uma informação que eu vou trazer pra galera aqui daqui a pouco. Então, o pessoal que tá acompanhando a live, fica aí, porque a gente vai trazer uma informação Opa! Dá uma importante pista aí, aqui de pra quê? vocês. Tem Opa! a ver Cebolinha. com Libertadores. Ó, Essa ó. aqui, Ah, o Cebolinha Papa já do tá Flamengo, subindo, já Cebolinha, tá subindo. Cebolinha do CRF. Já tá seguindo. Eu já segui tá também. É esse mesmo? Deve E Cebolinha ser. do CRF? respondendo a pergunta do Pedrosa, eu fui atrás, tá? E soube que até o momento o Flamengo não treinou no gramado sintético. Sintético que tem lá no Ninho do Urubu. Ih, furado Até o aqui a informação momento do não- Papa. Não, Não eu não treinou. falei. Eu Ah, não falei. é nota É, o oficial? Papa não, peraí. o Papa não falou. Papa que Eu ele barrigou, não não é. falei. eu. Para com isso, não faz isso não, que isso não é legal. Mesmo, não mexe Ó, com o perfil dele é credibilidade não. Eu vou levantar e vou flamenguista, embora. Esse aqui, Cebolinha flamenguista, isso. esse aqui. Tranquilo, eu tô Raíza, divulgando, tranquilo. eu tô divulgando é do X aqui do Se Cebolinha. bobear, eles vão Cebolinha, ó. treinar amanhã, que é véspera, entendeu? Então, olha aqui, eu quero saber sobre esse negócio, essa história aí do... O que você ia falar, Pedro, quando eu te interrompi? com o Eu ia superchat? falar que é o seguinte, achei. o intermediário. Quem é o intermediário? Esse que é o ponto. Pra você saber quem é que realmente está fazendo a negociação. Quem mentiu pro Luiz Araújo ou não mentiu? Quem tá mentindo dessa história? Um intermediário. Peraí, o intermediário representa o Cruzeiro e ninguém sabe quem é o intermediário? Com todo respeito, né, gente? Quem é o intermediário? É isso que tem que ser questionado. Porque se o Cruzeiro está interessado no Luiz Araújo, que eu saiba, o diretor de futebol do Cruzeiro se chama Alexandre Matos. Então, ele deveria, de clube para clube, ou que fosse no jogador, porque o papo de aliciamento, Papa, ele não me convence, tá? Porque aliciamento no futebol é só falácia. Eu já falei aqui, já dei exemplo de que o Flamengo foi lá, acertou com o Léo Ortiz primeiro, de que o Flamengo foi lá, tentou acertar com o Vitão hoje no Internacional. Então, assim como o Flamengo faz com os outros clubes também aliciam os outros jogadores. Então, esse papo de que, tá aliciando. O que não pode, na minha visão, como você muito bem falou, é inventar um fato pro atleta. Não, eu falei até que ponto Não dá pra até que inventar um ponto fato era pro legal atleta. ou não. Eu Não. te perguntei isso. Inventa- Eu queria ouvir tua opinião. Mentira não é legal nunca, Papa. Mentira não é legal quando você tá conversando com um amigo seu e muito menos quando você vai negociar com Eu um não jogador. passo pano pra quando o Flamengo trouxe o Arrascaeta, Exato, não. Lembra? O entendeu? jogador até escondido no hotel. Exato, isso é situação horrível. lá, o bicho pegando. Mas assim, acontece no mundo do futebol. Infelizmente acontece. O ponto é, há um intermediário. Quem é o intermediário? Porque aí a gente vai saber quem tá mentindo e quem tá falando a verdade. Essa que é pra mim a minha visão. A Raíza falou que o intermediário é um português, é isso, Raíza? Tá aí ainda ou não? Diz o Cruzeiro, tá? Que o Diz o intermediário é português, um português que tem boas relações com o José Boto. Diz o Cruzeiro. Mas a informação que eu tenho, segundo a minha apuração, é que, de fato, é o que eu falei para vocês. O Cruzeiro procurou o Flamengo interessado no Luiz Araújo. Foi isso. Aí, se foi através do intermediário, se não foi, não sei. Sei que foi o Cruzeiro. Então, não adianta jogar na conta de um intermediário. Porque agora foi o sim. Cruzeiro. Exato. Esse E aí, papo, Raíza. o Flamengo falou o seguinte: se você tem interesse no Luiz Araújo, eu tenho no Matheus Pereira. Aí eles pode ter se subentendido também que eles aceitavam trocar o Luiz Araújo pelo Matheus Pereira. Por quê? A pessoa do Flamengo falou. Aí nós mandamos também ver quanto é que ele queria ganhar no Flamengo, o Matheus Pereira. E aí criou-se essa situação toda. Depois eles me falaram o seguinte, Raíza: não, mas de momento algum a gente falou que vendia o Luiz Araújo. Entendeu? Então, Só tem uma diferença nessa história, né? O Cruzeiro, pelo visto, não está fazendo questão do Matheus Pereira. O Flamengo, teoricamente, deveria fazer questão do Luiz Araújo. Tá fazendo. Esse que é o ponto. O Cruzeiro, pelo que eu entendi, já não tem mais clima pro Matheus Pereira. Pelo Cruzeiro, ele negociaria. Agora, Entende? Mas ele não quer, ela falou que ele não quer vir jogar no Brasil. Porque ele tem que ser coerente com o que ele falou há semanas atrás. galera, like tá baixo, hein? O like tá baixo, a audiência tá bacana. E a inscrição? Tem que Mas a escrever. inscrição tá baixa, Pô, tá o like terrível tá baixo. isso. Fortalece Devastador aí, galera. isso, Dá cara. uma moral É aqui, devastador. né? É Como diz o nosso devastador. amigo lá. Cadê o superchat que entrou É agora, semitúmulo isso aí, pô. Puxa aí, cadê? Terrível. Cadê?
Cadê? Vai embora, estrelinha, diz o Gil. Vai embora, Gil Gil. Chinelinho, tá, já tá falando o quê? Pra ir embora quem? O Lohan? É isso? Não, será que tá falando do Luiz Araújo? Ah, será que é do Luiz Araújo? O pessoal chama de chinelinho, Papa? Não, Luiz não tem Araújo? nada de Não, né? chinelinho. Não. Tem nada de Agora eu chinelinho. quero saber de vocês o Claro. seguinte. Tem algum problema do Gabigol estar participando disso, ligando para jogador do Flamengo para tentar levar para o Cruzeiro? Tem, Raíza? Você vê algum problema aí? Porque isso é normal no mundo do futebol, mas é uma saia justa, O Flamengo né? vai agradecer, Gabigol né, Raíza? Que acabou o de sair Flamengo do quer, o Flamengo quer vai- negociar o Lohan. vai O Flamengo começar quer a tirar... arrumar... Não, mas e se fosse pelo Luiz Araújo, por exemplo? Não, mas como é o só Lohan, só pelo como é o Lohan, eu acho que o Flamengo até acha bom. Você vê algum problema nisso aí, Então, Raíza? Não vejo problema. O Gabi, inclusive, fez isso também na época que havia negociação pelo Fabrício Bruno. O Davi Luiz também está puxando a sardinha lá para o Fortaleza, porque o Fortaleza também tem interesse na contratação do Lohan por empréstimo. O Davi Luiz conhece bem o Lohan e também está puxando a sardinha. Eu não vejo nenhum problema, Elan. Os jogadores se falam. Várias vezes a gente viu, inclusive nas contratações dos uruguaios, o Arrascaeta ligando para os uruguaios para ajudar a convencê-los a vir para o Flamengo. Eu acho que isso é uma coisa muito natural do futebol, tá, Elan? Faz parte, Pedrosa? Faz parte totalmente. Primeiro que, às vezes, quando pinta um clube, o Cruzeiro está interessado em mim, não é nem o Gabigol que liga pro Lohan, é o Lohan que liga pro Gabigol, pra saber, e aí, Lohan, o Gabigol, como é que tá aí? O Cruzeiro tá pagando em tranquilo? dia, o clima Tá é tudo tranquilo, certo, o tá vestiário tudo é bacana. direitinho. É exatamente O isso. supermercado é bom mesmo, tem Geralmente é muito o contrário. E a gente viu o Neymar aí também fazendo isso, participando do Thiago do Maia, que Rohraiser e deu tudo ruim aí, mais. hein? Então, assim, cara, isso aí é do futebol. Isso aí é mais velho do que andar pra trás. E Então, tem